Num belo dia, o nosso prota acaba reencarnando como um nobre, mas tem um grande problema logo de cara. Basta dar uma olhada na tela de status dele, que é basicamente uma decepção. Ele nasceu como o 13º príncipe da família imperial, e o imperador está bem curioso para conhecer o seu novo filho. Ao analisar as afinidades mágicas, informam que a maior compatibilidade do nosso prota é com a magia de água, e então o imperador decide presenteá-lo no seu primeiro aniversário com uma bênção ligada ao elemento água. Assim que ele diz isso, o Noah percebe algo surgindo ao lado de sua magia de água Rank E. O imperador então pede para ele ver a tela de status do Noah, e ele fica um pouco nervoso, porque com um boletim desses, o mais provável é que vai acabar sendo jogado no super lixo. Mas milagrosamente, quando a tela aparece, o rank de magia de água muda de E para SS. Todo o resto continua um belo F, mas quem liga, não é mesmo? O cara acabou de ganhar a habilidade mais forte de magia de água. Isso é a prova clara de que o nosso prota vai se tornar um gênio da magia aquática no futuro, e por causa disso o imperador passa a simpatizar com o Noah. O motivo da magia de água estar no rank SS é justamente a bênção que ele recebeu do pai ao nascer, porém na tela de status pessoal do nosso prota isso ainda aparece como E mais S. Já os outros aumentos de atributos vieram das criadas. Ele ainda não entende muito bem o porquê, mas parece que quanto mais servos ele tem, mais forte fica. Quanto ao nível, ele ainda está no nível 1, mas aparentemente esse nível pode subir infinitamente, então é só questão de tempo até ele ficar quebrado de forte. Por enquanto, porém, ele ainda é bem fraco. Durante um café da manhã, uma das suas servas, Evelyn, se aproxima para avisar que seus irmãos, mais especificamente o primeiro e o quarto príncipe, vieram visitá-lo. Normalmente receber a visita dos irmãos seria algo bom, mas nos últimos 6 anos o nosso prota aprendeu que esses dois são grandes babacas, então ele precisa ter muito cuidado ao lidar com eles. Ele vai até a sala de estar para encontrá-los, e logo após as saudações formais, o primeiro príncipe anuncia que trouxe um presente para Noah. Em seguida chama um servo para trazer o tal presente. No momento em que o Noah vê a espada, fica imediatamente claro para ele que aquilo é amaldiçoado. Ele consegue literalmente enxergar as almas atormentadas dos mortos flutuando ao redor dela, e o seu irmão Albert com certeza sabe que essa coisa é assombrada. Mas mesmo assim ele finge que é só um presente normal. Não existe a menor chance do nosso prota recusar um presente vindo do primeiro príncipe herdeiro. Então, mesmo sabendo que isso provavelmente vai dar muito errado, ele é obrigado a aceitar. Ele então segura o cabo da espada e a levanta, enquanto Albert explica com a maior naturalidade do mundo que aquela é uma espada de magia de água, e que mais de 120 cavaleiros já morreram tentando usá-la. Nisso o Noah se assusta, e imediatamente afrouxa a mão, mas o quarto príncipe diz que não há motivo para preocupação, porque até agora todo mundo que não era digno da espada morreu no exato momento em que encostou nela, então se a maldição fosse afetá-lo, ele já estaria morto. O motivo de Noah ser imune à maldição provavelmente é o seu atributo de magia de rank água SS. De certa forma é reconfortante saber que ele não corre risco de morrer por causa dessa espada. Ainda assim o nosso prota claramente fica muito irritado por Albert ter colocado a vida dele em risco só por um experimento idiota, mas obviamente não pode dizer isso em voz alta, então ele apenas espera o Albert se levantar e ir embora para finalmente ter um pouco de paz. Safado, mau caráter, traidores e traíras. Mais tarde naquele dia, o nosso prota Noah caminha pelos corredores com uma das suas criadas Zoe, e quando percebe que ela está meio abatida, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. Nisso a Zoe diz que está tudo bem, pois não quer incomodá-lo com seus problemas. Claramente você quer. Mas o Noah sabe que isso não é verdade e a ordena que ela diga imediatamente o que está acontecendo. Sem ter escolha, a Zoe explica que queria tirar um tempo do trabalho para resolver assuntos familiares. O Noah pergunta que assuntos seriam esses, e ela conta que a sua cidade natal sofreu uma grande enchente e a fazenda de sua mãe foi completamente destruída. Agora a mãe dela não tem mais como se sustentar. A Zoe procurou conselhos sobre como juntar dinheiro para reconstruir a fazenda e disseram a ela que a única opção seria trabalhar por um tempo no distrito da Luz Vermelha, que era exatamente o que ela pretendia fazer durante sua folga. O nosso prota se recusa completamente a aceitar isso. Ele diz que vai dar um emprego para a mãe dela, afinal ele
ele já estava pensando em contratar um fechador profissional de portão traseiro, e como ela vem recomendada, vai pagar 10 moedas de ouro por mês. A Zoe fica surpresa e pergunta se ele tem certeza, já que 10 rene é muito acima do salário padrão, além de nunca ter ouvido falar desse tipo de trabalho. Mas isso é porque o nosso prota acabou de inventar esse trabalho aí, mano. Ele só quer ajudar a Zoe e o dinheiro é dele mesmo, então quem vai impedi-lo? Ele também diz que possui uma casa antiga nos arredores da cidade e que a Zoe e a sua mãe podem morar lá, sem se preocupar com o aluguel. A Zoe serviu Noah fielmente a vida inteira, então não existe possibilidade alguma dele deixá-la vender o próprio corpo por causa de uma enchente. Falando nisso, a enchente ainda traz outra preocupação. O Noah chama seu mordomo Dylan e ordena que ele faça os arranjos para comprar o máximo possível das terras danificadas pela enchente. O Dylan e Zoan ficam chocados com isso, mas o Noah explica que certamente aparecerão golpistas tentando enganar as pessoas inocentes que acabaram de perder tudo. Ele então quer garantir essas terras antes que isso aconteça. O Dylan fica completamente sem palavras, sem acreditar que um garoto de 6 anos conseguiu prever as consequências com tanta antecedência. O Noah já passou por situações assim em sua vida passada, mas obviamente não pode contar isso, então apenas muda de assunto. O Dylan concorda em ajudar na aquisição das terras, mas pergunta de onde virá o dinheiro, já que pelas estimativas dele, isso custaria cerca de 700 mil rené. A Zoe fica em choque ao ouvir esse valor, e o Noah não a culpa, afinal é praticamente uma fortuna. Um adulto médio na capital ganha apenas 120 rené por ano, o suficiente para sustentar uma família, manter uma casa e comer bem. A família de Noah é mais rica que a média, mas mesmo assim ele só tem cerca de 500 mil rené disponíveis, então precisa encontrar mais 200 mil rapidamente. Sem muitas opções, ele decide vender o feudo que possui. O Dylan diz que isso é impossível, pois aquela terra foi um presente do imperador e vendê-la sem permissão seria um crime contra a família imperial. O Noah sabe disso e decide fazer mesmo assim, pois não tem outra escolha e está disposto a aceitar qualquer punição que seu pai imponha. No dia seguinte, enquanto nosso prota e seus servos se preparam para partir rumo às terras alagadas, ele recebe uma visita inesperada do quarto príncipe Henry. Albert pode até ser um idiota, mas o Henry é realmente gente boa depois que você o conhece, e ele está genuinamente preocupado com o nosso prota. Ele veio avisar que a espada que o Albert deu a ele possui vontade própria. Mesmo sendo imune à maldição, o Noah ainda precisa conquistar o reconhecimento da espada para usá-la com segurança. O Noah leva esse aviso a sério e pouco depois parte rumo à vila de Dawn. Ao chegar, ele percebe que chamar aquilo de danos da enchente é pouco, porque parece que o Kratos e o Poseidon saíram no soco naquele lugar. Pelo estado da vila, o Noah percebe que a maioria dos moradores deve ter perdido seus documentos da enchente, então ele manda o Dylan ir ao escritório do governo e conseguir todas as cópias possíveis para facilitar as compras. Enquanto isso, o Noah decide ir pessoalmente ver como as pessoas estão depois do desastre. Todas as plantações foram destruídas, o que significa que não haverá colheita naquele ano. Sem colheita, os moradores simplesmente não vão sobreviver. De repente, o Noah ouve um sino tocar e percebe que todos estão se reunindo no que antes era a praça central. A Zoe acredita que seja a distribuição de comida, já que o Império fornece ajuda emergencial em casos de desastres naturais. O Noah acha bom ver que o sistema de ajuda está funcionando e vai se juntar aos moradores para a refeição, mas no momento em que prova a comida, ele se arrepende imediatamente. Ele já comeu muita comida menos deprimente do que aquela desculpa triste de caldo, e tem quase certeza de que esses vegetais estavam estragados. Um dos moradores ouve o Noah reclamando e, sem saber que ele é um príncipe, assume que ele é só mais uma vítima da enchente. Ele explica que a comida é sempre assim e que mesmo reclamando nada muda, porque quem prepara comida não liga para coisas bobas como saúde ou intoxicação alimentar. Nesse momento, o Noah ouve um anúncio alto falando sobre uma inspeção. Ele pergunta a Zoe do que se trata e ela explica que o oficial local, Lord Geralt, está ali para verificar a qualidade da comida. Geralt se aproxima do caldeirão da sopa misteriosa, acha aquilo horrível, mas como não é ele quem vai comer, ele não se importa. Ele manda o cozinheiro preparar uma refeição de verdade para ele na mansão, e o cozinheiro aceita feliz, já que os dois têm um acordo. O Noah, porém, não deixa essa atitude nojenta passar impune. Ele confronta Geralt e pergunta se ele tá de ladainha, mano. Se ele tá entregando uma comida tão horrível porque ele tá embolsando o resto do orçamento. Ô tio, essa comida aí tá uma merda, hein? E quem disse que isso é problema meu?
O Geron acha que o nosso prota é apenas mais um camponês sem poder e admite abertamente que está desviando dinheiro porque acredita que o Noah não pode fazer nada a respeito. Ouvir o Geron se gabar de roubar pessoas famintas faz o sangue do nosso prota ferver, a ponto da espada amaldiçoada começar a reagir. Irritado com a falta de respeito daquele garoto, o Geron puxa sua espada e se prepara para matá-lo, mas antes mesmo que consiga, a espada Leviatã voa para fora de sua bainha e para o lado de Noah. A força de vontade e o senso de justiça do Noah foram suficientes para que a espada o reconhecesse como um portador digno. Agora capaz de usar o seu poder, o nosso prota decapita Geron sem esforço algum, pelo crime de desviar fundos e ameaçar um príncipe imperial. Pouco tempo depois, o Lord Rohan, superior de Geron, aparece e os guardas tentam convencê-lo a prender o Noah pelo assassinato, mas assim que Rohan vê Noah, ele reconhece imediatamente o 13º príncipe e se ajoelha em respeito. O Noah diz que eles precisam ter uma longa conversa sobre o que aconteceu ali, o que basicamente significa que Rohan está encrencado por ter permitido tudo aquilo por tanto tempo. Ele afirma que já puniu Geron, mas que os cúmplices ainda estão por lá e espera que Rohan lide com eles de forma adequada. Enquanto isso, ele ordena que uma refeição decente seja preparada ao povo. Mais tarde, depois que Noah concluir a compra da vila, o Albert recebeu um relatório sobre tudo o que aconteceu e fica surpreso ao saber que o irmão conseguiu usar a espada sem sofrer consequências. Mesmo assim, ele ainda tem outros planos para Noah no futuro. Enquanto isso, o nosso prota é chamado para uma reunião com o seu pai para se explicar. Ele espera ser repreendido por vender as suas terras para comprar uma vila destruída pela enchente, mas para sua surpresa, o imperador agradece. Se o Noah não tivesse feito o que fez, os danos ao povo teriam sido muito maiores. O imperador percebe claramente que o Noah é um jovem extremamente capaz e pede que ele continue servindo o império com tudo que tem, e o nosso prota aceita feliz. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse novo anime da temporada, mano. O nome dele vai estar aí na descrição. Se você chegou até aqui e viu tudo, comenta a palavra aí príncipe pra eu saber que você é brabo e ganhar um coração aí nos comentários. Além disso, meu mano, eu gostaria de convidá-lo a assistir as minhas lives no meu canal secundário de games. Se você gosta de jogos de sobrevivência e aventuras de 100 dias, assista meus vídeos lá e acompanhe minhas lives caso você queira ter um contato maior comigo, mano. Muito obrigado de verdade e os links estão na descrição. Lembre-se, meu mano, o Dress Animes ama você. Falando sincero, se alguém me oferecesse 500 mil pra eu ficar pelado na live, acho que eu ficaria, mano.